Você já parou para analisar o que transforma uma equipe em meio à tempestade em um esquadrão absolutamente resiliente? O Corinthians atual vive um roteiro impressionante que mistura superação tática, choques culturais e negociações financeiras de cifras astronômicas nos bastidores, sempre muito agitados no Parque São Jorge. Uma vitória dramática contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, com um jogador a menos em campo, expôs a verdadeira face do trabalho de Fernando Diniz. Além disso, temos astros internacionais vivendo um choque de realidade e o futuro incerto do atacante Memphis Depay em jogo. Inscreva-se no canal e deixe o like para acompanhar as análises mais profundas e profissionais do futebol brasileiro. O que aconteceu na Neoquímica Arena na 13ª rodada do Brasileirão de 2026 foi um verdadeiro teste para cardíacos e uma aula de sobrevivência esportiva. O confronto contra o Vasco da Gama não foi apenas mais um jogo do calendário nacional, foi uma consolidação definitiva de uma mentalidade que a fiel torcida exige historicamente. O Corinthians precisou reaprender a sofrer e Fernando Diniz foi o arquiteto dessa nova postura defensiva e psicológica. A expulsão do volante André poderia ter sido o estopim para uma derrota catastrófica em casa. Jogar grande parte do confronto de alto nível de um homem menos exige um desgaste físico e emocional extremo. No entanto, o que se viu foi resiliência. A equipe soube-se de compactar e resistir de maneira exemplar. A improvisação tática promovida por Diniz foi grande diferencial da partida. Conhecido por seu estilo ofensivo de posse de bola incessante, o treinador mostrou uma faceta impressionantemente pragmática quando a situação assim exigiu. O Corinthians fechou os espaços com maestria, neutralizou as investidas os maltinas e garantiu os 3 pontos na base da pura garra e organização. Na entrevista coletiva, Fernando Diniz, orgulhoso e invicto, fez questão de então exaltar a força mental inabalável do seu elenco. Ele destacou que a equipe então resistiu bravamente, provando que o trabalho psicológico está caminhando lado a lado com as inovações táticas que ele implementa no dia a dia no CT Joaquim Grava. Mas o episódio da expulsão trouxe à tona os bastidores do vestiário alvinegro. O volante André, que já havia enfrentado problemas disciplinares recentes, foi imediatamente acolhido pelo grupo. Houve uma conversa franca e madura entre os líderes do elenco e o volante demonstrando um ambiente de união invejável e uma blindagem necessária para a sequência da temporada. O apoio ao defensor é considerado fundamental para a manutenção da confiança de um setor que vem sendo exigido ao máximo. O Corinthians entende perfeitamente que não pode perder peças importantes por descontrole emocional e a blindagem visa recuperá-lo integralmente para os próximos e decisivos desafios. Enquanto a defesa se ajusta na base da superação do diálogo, o meio-campo ganha um novo e brilhante protagonista. Breno Bidon, um jovem da Copa do Brasil, tornou-se o principal foco de Fernando Diniz para recuperar a então necessária ofensividade da equipe. Diniz enxerga no talento de Bidon e engrenagem perfeita para o seu estilo de jogo. A capacidade ímpar do garoto de quebrar linhas defensivas com passes verticais e sua visão de jogo apurada são características que o treinador considera absolutamente vitais para municiar o ataque. A ascensão de Breno Bidon não é um fruto do acaso, é o resultado de um trabalho minucioso de lapidação diária. O treinador tem dedicado atenção especial aos fundamentos do jovem atleta, projetando-o não apenas como uma promessa para o futuro, mas uma realidade indispensável hoje. E por falar no meio de campo corintiano, não podemos ignorar o profundo impacto cultural que o brasileiro está causando nas estrelas internacionais consagradas. O meia inglês Jesse Lingard abriu o jogo recentemente e confessou estar absolutamente surpreso com a realidade que encontrou no Brasil. Acostumado aos holofotes brilhantes da Premier League e atuar em gigantes mundiais como Manchester United, Lingard admitiu sinceramente que nunca havia vivenciado nada parecido. A paixão irracional e a exigência por entrega incondicional criaram um cenário inédito em sua carreira. O peso da camisa alvinegra é diferente de tudo. Essa declaração de Lingard evidencia a singularidade brutal do futebol sul-americano. Aqui a técnica refinada por si só não basta para triunfar, é preciso ter resiliência, força mental e uma capacidade absurda de suportar pressão. Lidar com a montanha-russa emocional é que atua diante de mais de 40 mil torcedores fanáticos, quebrando a raça
década dividida é para poucos. O público da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro comprova com essa força inigualável, das arquibancadas brasileiras e corintianas. A Neoquímica Arena pulsou de forma ensurdecedora, empurrando o time mesmo na adversidade numérica contra o Vasco. Essa simbiose perfeita entre time e torcida tem sido combustível principal para a manutenção da invencibilidade sob o comando estratégico do técnico Fernando Diniz. Mas o grande debate que ecoa nos corredores do clube paulista vai muito mais além das 4 linhas do gramado. A diretoria do Corinthians trabalha incessantemente dia e noite para resolver o futuro da sua principal estreia global, o atacante holandês Memphis Depay. As negociações para renovar o contrato do astro prometem ser extremamente complexas e arrastadas. A estratégia desenhada pela cúpula corintiana é ao mesmo tempo ousada e arriscada. O clube quer que a empresa parceira, a patrocinadora Master, assuma uma responsabilidade colossal. A exigência é clara: o Corinthians quer que a patrocinadora banque 100% dos custos da renovação de Memphis. É uma engenharia financeira sofisticada que busca proteger os cofres do clube de um impacto milionário que poderia ser insustentável ao longo prazo. Desde que chegou, Memphis Depay não entregou apenas gol e assistência, ele levou o patamar do marketing do Corinthians a um nível internacional sem precedentes. A venda estrondosa de camisas e o engajamento recorde nas redes sociais justificam todo o esforço da diretoria. A visibilidade global que o holandês trouxe é inegável, contudo a atuação gestão administrativa sabe que não pode comprometer a saúde financeira já delicada. A exigência para que a parceira assuma a totalidade dos custos reflete uma nova e austera postura de governança. É uma tentativa clara de profissionalizar as relações de patrocínio, atrelando investimentos vultosos a contrapartidas diretas da exposição de marcas, sem vulnerar a folha salarial da instituição. E se a empresa aceitar as condições, o Corinthians ganhará a permanência de um jogador que desequilibra. Caso contrário, o clube terá então de buscar alternativas muito criativas no mercado ou aceitar a dolorosa perda do seu principal ativo midiático em um momento crucial. Toda essa conjuntura nos mostra um Corinthians em plena e intensa metamorfose sob novos comandos. Fernando Diniz conseguiu implementar uma cultura, competitividade feroz, onde a técnica refinada se alia obrigatoriamente à capacidade de sofrer a vitória contra o Vasco. Não foi um acidente, foi um percurso, foi a prova cabal e definitiva dessa transformação profunda e necessária. O acolhimento a André revela um elenco fechado e maduro. A aposta em Breno Bidon mostra um planejamento inteligente e longo prazo. O choque de Lingard atesta a grandeza assustadora do clube e a negociação por Memphis define a ambição da diretoria. Resta saber como o time vai se comportar nas próximas rodadas do Brasileirão, enfrentando adversários cada vez mais preparados para decifrar o enigma tático de Diniz. A maratona de jogos exigirá ainda cada vez mais a força mental que vem sendo o pilar desta campanha. O torcedor corintiano tem motivos de sobra para acreditar em títulos. A entrega incondicional demonstrada em campo resgatou o orgulho da arquibancada e as peças internacionais se adaptarem totalmente às negociações fluírem bem. O Timão será um adversário formidável neste ano. O que você achou da postura heróica do time com 1 a menos contra o Vasco? Acredita que Diniz encontrou a formação ideal com o Bidon? E sobre Memphis, a patrocinadora deve bancar tudo? Deixe sua opinião sincera nos comentários, ela é fundamental. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos corintianos nos grupos, inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, assim você não perde absolutamente nenhum detalhe sobre as análises táticas do mercado da bola no todo poderoso Timão. Continuaremos acompanhando de perto cada movimentação dessa equipe que promete fazer história na temporada de 2026. A união entre comissão técnica, elenco e torcida nunca foi tão forte. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo. Vai Corinthians!